Por que a inveja ela é uma arma de manipulação psicológica? E o que podemos aprender se utilizando da filosofia de Nietzsche acerca do ressentimento? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere a vinheta. Ressentimento, narcisismo, inveja, manipulação. O que isso tem a ver com a psicologia de Friedrich Nietzsche? O interessante é que uma das primeiras vezes que vemos Nietzsche falar do ressentimento, mas não da palavra inveja, né? É um dos seus famosos livros, né? Além do bem e do mal. O interessante é que ele elabora a teoria do ressentimento como algo de impotência e frustração. O ressentimento nasce quando a pessoa, por exemplo, não consegue alcançar nada. Ao invés disso, ao invés de se superar na verdade, né, eles começam a odiar as pessoas que conseguiram algo, né? Eles não veem, por exemplo, o outro como uma espécie de espelho. Porque o homem livre, na filosofia de Nietzsche, ele tem a tendência de se superar. Ele é responsável pelos seus próprios atos. A teoria do ressentimento, para Nietzsche, ela trabalha o quê? Na verdade, todo o meu fracasso, a minha impotência, sempre tem a ver, por exemplo, com o outro. É o outro que me interrompe de crescer, de evoluir, na verdade. Então é por isso que o ser humano, na verdade, ele vai alimentando um ódio contra essa pessoa, tá? Interessante também que a inveja, ela trabalha da seguinte maneira. Ela trabalha como as coisas deveriam ser. Elas não aceitam a realidade praticamente como se apresenta. É aquela pessoa, por exemplo, que tem um sonho e ela não alcança esse sonho, né? Interessante, quando ela não alcança, ela quer adaptar o sonho à sua vida. Ela quer fazer o mínimo de esforço para ter o maior benefício. O homem, por exemplo, quando é aguerrido, na verdade, ele tem força, ele vai tudo pelos seus próprios méritos. Ele não sente que algo lhe é roubado. Se alguém o supera, ele considera que o outro, muitas vezes, é mais forte do que ele. Mas a inveja, ela trabalha de uma maneira totalmente patológica. Interessante que a raiz da inveja vem de videre, aquele que não se vê. O invejoso, ele não se vê invejoso. Na maioria das vezes, ele se vê totalmente invejado. Então, é um sentimento que trabalha, por exemplo, numa espécie de dispepsia, ou seja, eu olho para aquilo que o outro conquistou e eu tenho inveja. Só que eu não me vejo nessa inveja, eu estou me justificando. Então, a partir daí, você já vê que há uma espécie de uma arma. E essa arma, ela vai trabalhando, na verdade, em um conceito totalmente moral. Porque se o outro conseguiu, o outro se vendeu, o outro fez acordos escusos, fez alguma coisa que foge, por exemplo, do campo ético. E aquela pessoa, por exemplo, que teve o seu desejo, o seu sonho solapado, o que ele vai fazer? É lógico, ele se vendeu, é lógico, sabe? Ele fez acordos que não poderia. Então, no ressentimento, você nunca vê o outro. Você tem possibilidade muito grande de ver o outro como se fosse independente de você. O ressentido, né, uma pessoa que é narcisista, na maioria das vezes, ele vê que o outro é responsável para fazer a sua própria felicidade, tá? Então é por isso que o sentimento de inveja no ressentido, ele é totalmente preponderante. O interessante é que, assim, quando nós falamos sobre a espécie do abismo, né, que Nietzsche elabora muito bem a teoria do abismo. O que significa esse abismo? É a teoria do Ubermensch, do super-homem, do homem que se supera quando ele entra numa vida de caos, né? Por exemplo, ele vê o extremo da vida, na verdade, e ele sempre olha, né, a sua natureza, mas só que ele vê as adversidades, né, que o seu corpo, por exemplo, enfrenta, né, em relação da vida. Ele vê esses sentimentos como fortalecimento, uma espécie que... É por isso que ele fala aquela frase: aquilo que não me mata, me fortalece. E o que não mata uma pessoa, na verdade, quando ela tem um self, na verdade, uma pessoa centrada, ela tem caráter, né? E isso vai fortificando muito mais. Não que ela vai ser totalmente moral, mas só que ela vai ter mais resiliência para passar pelos abismos, tá?
da vida. O narcisista e o manipulador, como ele tem uma ausência de self muito grande, o que ele faz, na verdade, quando ele passa por problemas na vida? Ele entra, na maioria das vezes, em crise. O porquê? Porque ele não vê as adversidades como algo que serve para ele construir algo, mas sim algo que serve para lhe destruir. Então você vê que uma pessoa, por exemplo, quando ela vê muitas dificuldades, por exemplo, uma pessoa normal tem as suas crises e tudo, mas ela começa a superar passo a passo, embora que ela não perceba. O narcisista e o manipulador, quando ele vê esse abismo que é a própria alma humana e a adversidade que ela enfrenta no mundo, ele vê tudo isso como uma espécie para o derrubar. Então é por isso que o conceito de Ubermensch dele é totalmente invertido. Hoje em dia nós vemos muito isso. O que é o homem superior? É o homem que pode fazer tudo? Não. É o homem que pode sobreviver a tudo. A resiliência está em formar o homem a partir dessa maneira, tá bom? Então é por isso que, por exemplo, a inveja, ela tem a origem, tá? Praticamente de um ponto moral, né? Porque ela se torna moral. Porque como eu não consigo, na verdade, eu começo a criticar o outro. Você vê que eu já estou aferindo um certo valor que essa pessoa não vale nada. Eu que mereço. Então, o narcisista, ele sempre se vê roubado. Mas como a inveja, ela pode ser essa arma explosiva, na verdade? O interessante é que ela é uma espécie de explosiva. A inveja é uma espécie de dinamite. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que se sente totalmente superior às outras e ela tem baixa tolerância à frustração, tá? Então, quando essa pessoa vê a outra conseguindo algo na vida, ela vai tendo muito mais raiva e ela vai querer destruir a outra pessoa. Mas a inveja, ela é espécie, por exemplo, como um carvão quente. Você segura na mão e você pensa em jogar no outro. Mas quem é que você vai ferir? Quem é que o invejoso vai ferir? Ele vai mais se ferir do que o outro. Porque ele alimenta. O interessante é que dentro, né, do pensamento nietzschiano, você incorpora todos os seus sofrimentos, na verdade, e você usa isso, na verdade, como uma espécie de uma fortificação do corpo, uma certa resiliência às adversidades. Então, o narcisista, o rancoroso, quando ele vê uma adversidade, ele quer destruir o outro, e ele quer culpar o outro pela sua incapacidade, pela sua falta de competência e pela sua intolerância. Então é por isso que o brilho do outro sempre vai ferir o falso ego do narcisista. Então ele constantemente ele vive nessa espécie de abismo. Então ele precisa de pessoas que o iluminem. Olha que coisa interessante. Ele precisa de pessoas, na verdade, que o louvem, que o afirmem, né? Como ele é lindo, como ele é bom, como ele é maravilhoso. Uma pessoa que, por exemplo, que é totalmente resiliente, por mais que não perceba, ela ilumina por onde passa. Você vê que essa pessoa, na verdade, ela tem, eu não digo uma espécie de paz, mas sim uma espécie de resiliência. Essa pessoa, por exemplo, é uma espécie de referencial, né? As pessoas o veem e o consideram. O interessante é que a palavra consideração, ele vem de sidera, das estrelas, onde os marinheiros se utilizavam para poder se guiar, ver aquela pessoa como o norte. O interessante é que no Ubermensch, ele se vê como referencial, porque ele sabe que ele pode superar as dificuldades, e quando ele perde, ele aceita a sua fraqueza, a sua debilidade, ele trabalha na sua debilidade para poder se fortalecer ainda mais. Mas antes de prolongar aqui um pouco o tema, se você estiver gostando do nosso tema, do nosso trabalho, e se o nosso trabalho é pertinente, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações, coloca nas notificações todas, aí sim você vai receber mais vídeos, tá? Referente ao nosso conteúdo. Então eu quero continuar falando, na verdade, acerca desse Ubermensch, tá? Então, por exemplo, retornando ao raciocínio, o homem, ele se supera quando passa por uma adversidade. O narcisista, ele nunca se supera. Por quê? Quando ele passa por uma adversidade, ele vê que tudo é feito para o derrubar. Na mente do narcisista, tudo é conspiratório. Tudo quer lhe derrubar. As pessoas, quando falam o seu nome, ele fica totalmente neurótico, na verdade. Porque ele pensa, ele vive, na verdade, de reputação. Ele não vive através da consciência. O homem, né, quando ele é guiado pelos seus próprios valores, ele não está preocupado com a imagem que ele passa.
porque a imagem dele é visível para os outros, mas ele está guiado pela sua própria consciência. O narcisista não. O narcisista, o manipulador, esse que não conhece o seu lado sombrio, na verdade ele não vê como um lado sombrio, viu? Ele vê apenas como uma justificação para fazer o que ele faz, porque todos são igual a ele. Então ele sempre começa a culpar os outros e fazer esse jogo baixo, tá? Mas como é interessante que assim, a inveja é usada como armas. Por exemplo, como fofocas, tá? Como críticas, como vitimismo, como manipulação, como desvalorização, como gaslight e como isolamento. Uma explicação muito mais básica. Por exemplo, tem alguém na sua família, ou até mesmo você que está nos assistindo, você quer fazer algo. O que essa pessoa faz para você? Vai fazer, por exemplo, uma brincadeira, né? Vai ter uma brincadeira muitas vezes maldosa até, sabe? Vai fazer uma crítica velada. Ela quer falar mal de você, mas ela não consegue. Ela vai falar que o outro falou mal de você porque quer lhe derrubar. Então você vê que ele é invejoso e ele ao mesmo tempo ele é medroso, né? Porque ele não se vê como medroso. Ele é uma pessoa totalmente maliciosa, né? As pessoas muitas vezes pensam que não há gente maliciosa no mundo, mas há muitas. Então você percebe essas pessoas praticamente pelos jogos mentais que elas fazem, tá? Então, por exemplo, é por isso que essas pessoas agem nessa espécie de tríade, essa tríade sombria, que seria o narcisismo, tá? A psicopatia que essas pessoas têm e o narcisismo. Né? Na verdade, me perdoem, é o narcisismo, a psicopatia e o maquiavelismo. Narcisismo por quê? Porque ele pensa apenas no seu próprio ego. Qual é um dos traços da psicopatia? Indiferença. Ele tem indiferença do outro, tá? E a manipulação. Então tudo resolve dele para ele. Então quando ele tenta te roubar, te criticar, ele está pensando, ele quer se sentir melhor. Como ele não é mais inteligente, ou mais capaz, ou mais preparado, ele vai usar de artifício para sentir essa sensação rápida, efêmera, que ela é melhor que você. Até por isso que uma pessoa, por exemplo, quando é muito inteligente, ou muito dedicada, ou muito esforçada, o invejoso sempre vai querer fazer o quê? Fazer essa pessoa se sentir mal. Mas só que ele faz isso para cobrir a sua insegurança, tá? O interessante é que o ressentimento ele nasce da inveja e da impotência. E quais são na verdade os sinais que essas pessoas fazem, tá? Na maioria das vezes. Por exemplo, elas fazem críticas disfarçadas de conselhos, tá? Conselhos totalmente negativos. Sabe aquela coisa que nunca vai dar certo? Ela tem ciúmes e muitas vezes ela vai tentar até mesmo te sabotar. O interessante é que assim, acerca do homem, né, que é esforçado, acredita no seu potencial, e do ressentido, do narcisista, qualquer essa diferença. O interessante é que, por exemplo, o homem, né, a pessoa, por exemplo, que é guiada pela sua própria consciência, não pela reputação, ela é guiada pela sua força. O narcisista, ele é guiado pelo seu ressentimento. O homem, ele trabalha mediante a sua nobreza, ele tem um valor, na verdade. Para o narcisista, não. Ele sempre trabalha com esse pseudo, tá? Essa pseudo-piedade que ele tem para com os outros. Mas isso é uma forma, na verdade, para ele se sentir superior ao outro, porque o narcisista, ele é muito mais emotivo, ele trabalha muito mais para poder ludibriar as pessoas e fazer as pessoas entrar para ele, tá? O interessante é que, por exemplo, uma pessoa trabalhadora, me perdoe, ela é orgulhosa, mas eu não falo desse orgulho totalmente corrompível, mas ela sabe do próprio potencial que tem, na verdade, tá? E o narcisista não, na verdade, ele sempre vai fazer o quê? Uma espécie, tá, de vitimismo, enquanto que uma pessoa normal tem os seus altos e baixos, tem a sua alegria. A alegria do narcisista está praticamente na tristeza do outro, tá? Então esse foi o tema de hoje, tá? Falando sobre Nietzsche, né? E o ressentimento. A relação, por exemplo, sombria entre o narcisismo, tá? Esse espaço, na verdade, que tem entre o narcisista, que ele não consegue, por exemplo, se descobrir. Ao contrário, né, de uma pessoa que, na verdade, a partir das suas dificuldades, ela sempre se supera. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, tá? Se inscrevam no nosso canal. Vou colocar aqui o QR Code, tá? Vocês se inscrevam, tá bom? Aperte o botão das notificações, dê o joinha e conte alguma história que vocês tiveram com narcisistas. Interessante que você vê
As pessoas que se dizem invejadas, essas são as mais invejosas. As pessoas que se dizem perseguidas, tá? São as mais perseguidas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o QR Code, tá? Vocês se inscrevam. Também estou entrando no Substack, eu também não falo somente de filosofia, mas também de psicanálise e comportamento humano. Quero pedir até desculpas por alongar, por exemplo, um pouco o tema, porque ele é muito mais denso. E se vocês quiserem saber mais, tá, sobre a filosofia de Nietzsche acerca do ressentimento, eu já tenho um vídeo postado, tá bom? Que esse vídeo aqui está dando sequência, tá? Aquele. Mas se você já não viu esse vídeo, veja o outro, né? Primeiro para depois entrar nesse. Mas a ordem é sua, o canal também é seu e você tem toda a liberdade. Porque, aliás, né, a nossa função aqui é apenas informar, tá bom? E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.